Felipe Luiz, né, sobre a partida, que o Mauro até falou, né, que ele falou, a escolha é minha, que faltou uma certa autocrítica, né, por parte do Felipe Luiz. Vamos ouvir o que disse o Felipe Luiz logo depois da partida. O que eu sim acredito foi que até o gol nós estávamos fazendo um bom jogo, com algumas chances, eles não tinham quase chegado na nossa área, o time estava sendo vertical, da forma que eu estava pedindo, e a partir do gol realmente começamos a acelerar mais, começamos a ficar um pouco mais ansiosos, e isso são por vários motivos, mas o principal motivo deles é porque são as minhas escolhas, porque como eu falo para eles e falo para vocês também, sou eu que escolho a tática, sou eu que escolho os jogadores que entram no campo, e se em algum momento eles dentro do campo não se sentiram confortáveis, ou não achavam soluções, ou não se sentiam dominando todos os espaços, isso é culpa única e exclusivamente do treinador. Então, eu isento eles de toda essa culpa, porque realmente eu penso, se o time não estava concentrado, eu deveria ter concentrado melhor eles, mas não acho que foi isso. Todo mundo correu bem e não fizemos um bom jogo, não soubemos lidar com o placar adverso, e estava muito tempo sem estar atrás do placar assim, dessa forma, e instaurou o caos, coisa que eu odeio, e agora vou trabalhar para tentar fazer o caminho sólido do mesmo jeito que a gente vinha fazendo até hoje. Não tem outro caminho senão o trabalho. Eu acredito que o caos se instaurou, e eu falo que é culpa do treinador, porque eu também, querendo ganhar e arriscar cada vez mais, coloquei muitos jogadores de ataque em posições que muitas das vezes não eram as melhores com o sistema de jogo que estava jogando o adversário, e eles não se sentiram confortáveis com isso. Então eu mudei a estrutura do time para tentar vencer de uma forma que não havíamos treinado. Não só eu fiz o time jogar pior, senão também sofremos algumas transições. Então é muito simples isso, muito simples, coisa que eu que tenho que corrigir e trabalhar para que isso não volte a acontecer. Olha aí, Mauro, ele assume um erro, né? E ele diz que ele instaurou o caos no time do Flamengo. Agora, o que me surpreende é que o Felipe é um cara muito estudioso. A gente até elogia muito a forma de jogar do Flamengo com ele desde o começo, mas ele diz, e aí me surpreende, eu coloquei o time muito no ataque, eu armei o time de um jeito que a gente nunca tinha treinado. Ou seja, ele assume que ele tornou o time do Flamengo uma bagunça. Mas será esse o principal erro? Ou o principal erro é a desmobilização que ele começou quando deu a entender, tô tirando os principais jogadores, esse jogo vai ser fácil? Para mim, esse é o ponto-chave, é quando ele se refere à fase de grupos da Libertadores como um período do torneio no qual é possível poupar, usar mais o elenco, poupar algum jogador. Ele poupou os jogadores, gente. Ele pensou o que ontem? Muito claramente. Gerson e Pulgar, vou guardar os dois para domingo contra o Grêmio. É um jogo mais difícil lá fora do que contra esse time aqui. Óbvio, isso tá na cara. Wesley, vou guardar para o jogo contra o Grêmio, né? Eu preciso atacar, tenho que ganhar do Central Córdoba. Eu vou com o Varela, eu vou com o Wesley, pô. Mas não tinha como. Jogou o segundo tempo. Então não tinha condição de começar o primeiro tempo. Então, claramente, ali ele, assim, não é questão, acho que nem de priorizar um campeonato ou outro. Acho que lógico que, em tese, o Grêmio fora é mais difícil que o Central Córdoba. Mas é preciso entender que a Libertadores é a Libertadores. Ontem tinha, com todo ingresso caro, 56 mil pessoas no Maracanã. E caiu uma tempestade antes do jogo. Momentos antes do jogo. As pessoas foram ao jogo. Tava lá, falar selfie, mas estava lá, comprou ingresso. Gente, é claro que muito mais gente gostaria de ir, não vai porque não consegue comprar ingresso, porque é caro, não tem dinheiro, porque acaba nos setores onde poderia comprar. Então a realidade é que esse tipo de jogo ele tem que ter uma atenção especial. E o detalhe, isso é uma lição básica que os clubes brasileiros muitas vezes não aprendem. A imprensa também. A gente fala mal da Sul-Americana, fala que é segunda divisão, despreza, não sei o quê. Ninguém quer saber disso. Os times jogam sério, eles vêm com tudo, encaram como jogos, oportunidades importantes. Você vê, o Boca foi eliminado pela Aliança Lima, dentro de casa. Nem chegou na Sul-Americana, foi eliminado na primeira fase preliminar da Libertadores. O Boca Juniors. Foi finalista agora em 2023, há um ano e pouco, estava fazendo uma final no Maracanã com o Fluminense. E foi eliminado. O
Botafogo campeão foi lá no Chile e perdeu. O que nós vimos lá no jogo do Botafogo contra a Universidade de Chile? Uma mobilização grande da torcida do time, porque era a volta da Libertadores. O Botafogo campeão. Opa, ganharam do campeão. Flamengo, a mesma coisa. Central Córdoba, um time modesto, mas que se organizou para o jogo. E o Flamengo tratou como um jogo qualquer. Jogo de Libertadores, para você tratar dessa maneira, você tem que estar classificado antecipadamente, e aí você pode, de repente, no último jogo... O último jogo é Flamengo e Táchira, né? Então, vamos imaginar que o Flamengo fizesse uma boa pontuação, aí na última partida em casa contra o Táchira, pode pôr 11 reservas. Porque aí você não corre risco, não. Agora eu vou priorizar o brasileiro, porque eu já tenho uma pontuação de líder, eu sou o primeiro da chave. Se eu empatar com o Táchira aqui e tal, menos mal. Mesmo com as reservas, você pode vencer no Táchira. E a questão também é o seguinte, a mensagem que é dada. Eu não tenho nenhuma dúvida que o técnico argentino, lá, o Omar de Felipe, pegou as coisas, ele estudou o Flamengo pra caramba, gente. Ele, quando viu ali, falou, cadê Gerson? Não tá. Pulgar não tá. O Wesley não tá. Estão no banco? Certamente, o cara deve ter falado para os jogadores dele, gente, olha a escalação dos caras. Tiraram 3 titulares absolutos. 3 jogadores de seleção, um chileno e 2 brasileiros. O cara vai pensar com essa cabeça, são jogadores de seleção. Aqui ninguém é de seleção. Aqui, ó, nosso grupo aqui ninguém é de seleção. Tirou 3 de seleção. E aí? O que está acontecendo, pessoal? Estamos oferecendo este tablet por R$0. Por que ninguém quer? Mas, chefe... Para eles é até fácil, qualquer time que eles colocarem em campo vão ganhar da gente. E é uma coisa que o Vampeta fala, né, Mauro? Os caras entraram concentrados, fizeram tudo, cara, não deram um pontapé. Aí tem gente reclamando no final, que o juiz não deu acréscimo. Vai, procurar. Cadê o 7 de acréscimo? E não fez nada o jogo inteiro. Aí por conta de mais 1 minuto ou 2, acho que vai mudar a história da partida. Que o Bruno Henrique mandou no final de cabeça. É ali, um desespero já. E outra coisa, um absurdo o Pedro entrar para jogar aquele tempo todo. Achei aquilo uma coisa... de um desespero. O Pedro foi relacionado, isso aí é informação. Ele foi relacionado, foi o que me passaram. Não, o Pedro voltando na quarta-feira, para ficar no banco, entrar um pouquinho, quando o jogo estiver ganho, né? Entra um pouquinho ali, pega na bola e tal, se movimenta, para ir readquirindo. Ele entrou para virar o jogo, gente. O Pedro, depois de 7 meses sem jogar futebol, quando foi colocado em campo para tentar virar o jogo. Ele não conseguiu. Além do time desorganizado, ele está completamente fora de forma. Então, assim, até isso foi assim porque depois do Cebolinha? Põe o Cebolinha, enfia lá o Bruno Henrique de centroavante, mais um cara que finaliza de média distância e tenta alguma coisa. Aí depois o Pedro não era para ter entrado nesse jogo. Assim, o Felipe foi muito infeliz, errou tudo. A minha dúvida é, vão tirar lições disso? Porque, gente, a entrevista do Gerson na saída é de quem não tem noção do que aconteceu. O capitão do time saiu preocupado com a vaidade de o repórter que fez uma boa pergunta parece talvez ter dito que ele jogou mal. E se jogou mal também, jogou pra cacete o Gerson antes, comeu a bola. O repórter não tem que dar opinião, tem que fazer a pergunta, mas se fosse o caso, né, digamos que o comentarista tivesse falado que ele jogou mal, ele falasse, olha, o Júnior na cabine não gostou da sua atuação. Exemplo, tá? Não sei nem o que o Júnior falou, não vi na Globo. Aqui para São Paulo não passa na Globo. O que você acha? Jogou mal mesmo. Não pode falar que jogou mal? A pergunta nem foi essa. Ter saído do banco atrapalhou o desempenho. A pergunta foi boa para ele. Realmente, eu vi no segundo tempo, o jogo estava 0-2, é mais difícil, né? O adversário já pode se fechar mais um pouco e tal, porque já fez 2 gols. Então, lógico, ok. Mas assim, a vaidade, ali para mim aquilo é muita vaidade. A reação, a cara assim de... Pena que a gente não pode mostrar aqui, cara. Porque, pra quem não viu, assim, a expressão do rosto... Ele dá uma risadinha. É uma risadinha, uma coisa meio assim, como assim? Ele fala, sempre que a gente perde, vem esse tipo de pergunta. Que pergunta que o Gerson quer, gente? Você aí perde em casa... O Regis fala, eu não disse que você jogou mal. Eu perguntei se sair do banco atrapalhou o seu desempenho. É uma pergunta boa pra ele. Agora, essa é muito engraçada. O capitão do time, galera, é aquele que, quando vence o Flamengo, tem vídeo do Gerson fazendo discurso na rodinha. Não sei o que e tal, aquela coisa que só na vitória que esses vídeos aparecem, geralmente, né? O cara não conseguiu entender, primeiro, que o time jogou mal, que a pergunta não foi contra ele. Se fosse uma crítica, ele teria que aceitar, porque foi uma derrota feia. E mais, né? Essa questão que o Raí lembrou é importante. Quando perde, vem esse tipo de pergunta. Que pergunta que o cara quer? Você perdeu em casa para um time modesto da Argentina, diante de quase 60 mil torcedores. Você quer que pergunta? Amigo, fala com a Flamengo TV só então, só dentro do Flamengo TV. Lá não vai ter nenhuma pergunta desse tipo, porque lá você faz jornalista, você faz assessoria de imprensa, relações públicas, entretenimento, como é na Botafogo TV, na Corinthians TV, TV de clube. O jornalista fez não foi nem a pergunta, assim,
ruim para ele. Poderia ter perguntado, por exemplo, você que é o capitão do time, você jogaram desmobilizados, o que justifica, se é que justifica-se uma atuação dessa e essa derrota? Para uma equipe tão modesta como o Central Córdoba. É uma equipe modesta. Ontem, se pegasse os comentários dos jornalistas argentinos e tudo mais, torcedores, na rede social, estava todo mundo vendo o jogo e falando, caramba, parece que pelo jeito a diferença não é tão grande dos times daqui para os times de lá. O Racing ganhou de vários brasileiros, né? Agora esse resultado, São Paulo ganhou lá dos Talheres. Então, na realidade, assim, a dificuldade de lidar com a realidade ali me pareceu um negócio muito chocante. Aí acho que é o Boto, tem que chamar o Felipe Luiz, chamar o Gerson e falar, cara, não jogou nada, tem que lidar com isso, meu camarada. Você acabou de renovar um contrato, ganhou um aumento, capitão do time. Ele tinha que chegar ali e falar, desculpa, torcedor, jogamos nada. A atuação foi péssima. Erramos nisso. É isso que eu tinha que falar. Mas ele se doeu porque ele entendeu mal, que o repórter o criticava naquela pergunta que não era uma crítica. Como se não pudesse criticar. Gente,